Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula de História do terceiro bimestre. Essa aula é para os alunos dos terceiros anos do ensino médio. O tema, a Guerra Fria. Vale lembrar que esse tema é muito recorrente nos vestibulares e no Enem. Então, lápis e papel na mão e vamos ao que interessa. Você já deve ter percebido que na história os acontecimentos nunca estão isolados. Então, para a gente entender um pouco da Guerra Fria, a gente precisa voltar lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ver como ela terminou. Com o final da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a derrota do eixo, Estados Unidos e União Soviética saem fortalecidos desse grande conflito. E aí começam a disputar a hegemonia do mundo, com duas ideologias completamente distintas. De um lado estavam os Estados Unidos, que defendiam a expansão do capitalismo, e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendiam ideias do socialismo. Tá, mas o problema era só desses dois países aí? Não mesmo. O restante dos países se viram obrigados a escolher um lado, principalmente para obter ajuda financeira e proteção militar. Estava sendo criado aí um mundo bipolar, uma duplicidade ideológica no mundo. Outro acontecimento também considerado o pontapé para a Guerra Fria foi que em 1949 a União Soviética passa a produzir as suas próprias bombas nucleares. Isso vai soar como um desafio para os Estados Unidos. Ah, então você está me dizendo que assim do nada eles começaram essa birra entre eles? Não mesmo. Ainda em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão lançar sobre o Japão duas bombas nucleares, uma em Hiroshima, a outra em Nagasaki, mostrando já ali todo o seu poderio bélico e militar, como se fosse um aviso para os soviéticos. Olha aí, a gente já domina essa tecnologia nuclear. Bom, acontece que Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente de fato. Daí o nome Guerra Fria, porque nunca houve um combate face a face. É importante entender que o que rolava na época era uma disputa ideológica, uma disputa de ideias, onde ambos os países um se achava melhor que o outro e também onde uma ação de um lado causava uma reação do outro maior ainda. Vamos citar a partir de agora alguns exemplos dessas diferenças de ideias, alguns exemplos dessas ações e reações. Vejam aí. Podemos citar como exemplo a criação do Plano Marshall pelos Estados Unidos para ajudar a economia dos países europeus, que ficaram desestabilizados depois da Segunda Guerra. Aí, em resposta, a União Soviética funda o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para reestruturar economicamente os países do leste europeu, que também sofreram com a Segunda Guerra. O mesmo acontece com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, uma organização militar para defender os países capitalistas, lutando contra a expansão do comunismo e retaliando qualquer possível ataque soviético contra seus países membros. Como reação, a União Soviética aparece com o Pacto de Varsóvia, apoiado pelo bloco de países socialistas e que tinham os mesmos moldes do seu rival. É através dessas instituições que percebemos claramente a formação de dois grandes blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. E nas práticas de espionagens também não foi diferente não. Ambos os lados tentavam ser o melhor Sherlock Holmes do mundo. E para saber quem era o melhor do mundo, os Estados Unidos aparecem com a Companhia de Inteligência Americana, mais conhecida como CIA, e os soviéticos, por sua vez, com o Comitê de Segurança do Estado, Serviço de Investigação da União Soviética, em que a sigla em russo é KGB. Achou que acabou? Achou errado. Foram mais de 40 anos de tensão entre essas potências, com risco iminente de uma guerra nuclear. Aconteceram conflitos mais regionalizados? Aconteceram sim. Vide a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, mas isso é assunto para um outro momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre os pontos chaves da aula de hoje. Dá uma olhadinha aí. Os pontos chaves da Guerra Fria que você não pode deixar de anotar, que costumam ser muito cobrados por aí, são a corrida armamentista,
a corrida espacial e a crise dos mísseis de Cuba. Vamos lá, um de cada vez para a gente não se perder e entrar numa fria. Ainda nessa onda de mostrar quem é melhor que quem, os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltada à guerra, com o objetivo de se afirmar como maior potência global. Isso foi o que chamamos de corrida armamentista, o que gerou um perigo de uma possível guerra nuclear em todo o mundo. Por isso, a famosa definição de uma paz impossível, porém uma guerra improvável, porque uma guerra entre eles poderia destruir o mundo inteiro. Além das questões de armamentos, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam quem chegava primeiro ao espaço, criando a corrida espacial. Os soviéticos lançam, em 1957, o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Depois, em 1960, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo. E, em 1961, o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, Yuri Gagarin. Mas aí, os Estados Unidos chegam e mandam o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong, em 1969, levando a corrida espacial a seu ápice. Bom, um momento de muita tensão que não podemos deixar de falar é a crise dos mísseis em Cuba, o que aconteceu, logicamente, em Cuba. E o que foi isso? A União Soviética montou uma base militar na ilha cubana com a intenção de um possível ataque aos Estados Unidos. E aí, essa base de mísseis em Cuba causou uma tensão que durou 13 dias, os 13 dias que abalaram o mundo. Isso tudo é considerado até hoje como um momento de maior tensão da Guerra Fria, que foi contornado na negociação entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, o premier soviético. Felizmente, nada aconteceu. Os Estados Unidos retiraram sua base da Turquia e a União Soviética sua base de Cuba. Ufa. Bom, mas apesar de os dois não terem guerreado diretamente, como já falamos, Estados Unidos e União Soviética alimentaram vários conflitos pelo mundo. Eles se enfrentavam dentro dessas outras guerras, como na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. As duas superpotências estavam sempre presentes para mostrar a força de cada uma. O fim disso tudo, simbolicamente, é com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental socialista. E, enfim, o país germânico foi reunificado. Oficialmente, a Guerra Fria acaba em 1991, com a desintegração da União Soviética, que já estava sofrendo com uma série de crises econômicas e sociais. Com o fim da Guerra Fria, começa a nova ordem mundial. Mas isso é assunto para uma outra aula. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se, essa aula foi só um apanhadão sobre a Guerra Fria. A partir das próximas, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos temas, certo? Então é o seguinte, qualquer dúvida, dá um toque lá no WhatsApp. Respondo rapidinho. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!